Seja bem-vindo a mais um Relato Ayahuasca. Meu nome é Gleiber Félix e o nosso convidado de hoje é Alexandre Freitas, que é ator, e ele hoje vai contar um pouco da vida dele, das experiências que ele teve com a medicina sagrada e como isso influenciou na sua vida. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Tudo bem, Ale? Opa, tudo bem, ouvindo bem. E aí, você, como é que tá? Eu tô ótimo, graças a Deus, bem. Muito bom. Então, aqui é bem simples, né? Eu quero começar sabendo um pouco da tua história. Conta um pouquinho de você. Tá bom, vamos lá. Eu já tinha ouvido alguns relatos seus, lembrava dessa introdução, né? E é bem difícil, né, a gente contar um pouco da nossa história, mas vamos adiante. Bom, eu tenho 49 anos, eu sou pai de duas meninas, uma que vai completar 18 e outra que vai completar 8 esse ano. Eu sou nascido e criado em São Paulo, eu sou ator há quase 30 anos e atualmente eu estou trabalhando com pintura também, pintura artística, pintura de mural. Tive 2 casamentos, um aos 30 anos, que foi quando minha primeira filha nasceu. Fiquei casado por 5 anos, me separei e depois de 3, 4 anos casei novamente, tive minha segunda filha e me separei também em período de 4 a 5 anos. Tive uma infância muito saudável, gostava muito de brincar, um menino bem livre, uma intensidade de viver muito boa, muito livre, muito intensa mesmo a palavra, né? Mas eu lembro que aos 16, eu lembro assim um dia específico, assim, de ter tido um sentimento que eu nunca tinha tido. Eu lembro assim, que eu estava num carro saindo com um amigo, eu tinha 16 anos, a gente ia para algum lugar e eu tive uma sensação de um buraco, de um vazio existencial muito esquisito, assim. Foi a primeira vez que me deu isso, assim. E eu fiquei ali, fiquei observando aquilo, fiquei um pouco assustado, mas depois isso foi embora e a vida seguiu. Foi tudo bem, enfim, vivendo saudável, conseguindo trabalhar, ganhar meu dinheiro, fazer minhas coisas. Pensando em tudo, né? Quando a gente falou que ia falar sobre isso, assim, eu fico analisando a minha vida e eu acho que o nascimento da minha primeira filha foi minha primeira borracheira, primeira expansão de consciência, de mudança de rumo de mundo, porque a partir daquele momento alguma coisa havia mudado. Eu havia saído do meu próprio umbigo. Em algum momento, essa experiência de me tornar pai foi muito intensa, assim, né? Eu estava acompanhando o parto, foi algo bem intenso. A gente continuou casado, mas o casamento estava muito ruim. Eu acabei entrando num processo depressivo muito grande. E quando ela estava com uns 3 anos, alguma coisa assim, eu já tinha um pouco de interesse, eu não sei como, através de quem que eu vi, né? A gente está falando aí do ano de 2007, mais ou menos, de consagrar ayahuasca. Então eu comecei a pesquisar, comecei a procurar, né, na internet, falar com um amigo aqui, outro amigo ali, não sei o quê. Falei com a minha mulher na época, ela morria de medo disso, ela falou, não vai fazer isso, não sei o quê. O fato foi que eu descobri que um amigo meu, que havia estudado comigo na infância, ele trabalhava numa igreja do Daime, aqui em São Paulo, como fardado. E aí conversei com ele, ele falou, vai lá, né, cara. Acabei indo numa semana em que a minha mulher na época tinha ido viajar para o Rio de Janeiro com a minha filha e eu fui escondido. Mas, assim, isso é bem importante para todo mundo que pensa em ter essa experiência, é fazer uma pesquisa grande antes, saber com quem você está indo, ter pessoas conhecidas, pessoas que já fazem esse trabalho há algum tempo. Então, eu chego no local, a gente tem uma conversa com o pessoal que recebia esses novatos, então tem uma reunião meio que privada ali, onde eles instruíram como se dava o ritual. E eu lembro, assim, a primeira coisa que eu fiquei muito assustado foi que a pessoa falou assim, olha, a gente bebe 2 vezes, uma vez assim que inicia, depois a segunda mais adiante, e tem que beber as 2 vezes. Eu lembro que esse tem que beber as 2 vezes, eu fiquei tenso. Eu falei, tem que? Como assim tem que? Eu falei, não pode ter que, né? E, enfim, não pode sair daqui, que aqui a gente controla, né? Era um ritual do Daime, né? Onde não era o dançante, era só, acho que era bailado. Não era o bailado, era um ritual sem ser o bailado, onde a gente fica sentado. Eu tive uma experiência assim, de início. Eu até recomendo se alguém quiser procurar um vídeo do Ney Matogrosso contando a primeira experiência dele do Daime.
Minha experiência inicial foi muito parecida com a dele, assim, porque eu lembro que a gente fez uma fila, né, para beber o ayahuasca, todo mundo tomava no mesmo copo, né, eu senti um pouco de nojo, assim, de falar, mas todo mundo, uma fila de 100 pessoas, todo mundo pega o mesmo copo, passa a baba pro outro, não sei o que e tal. Começaram os inários, né, que são as canções que são usadas no Santo Daime. Aquilo ali começou a me causar um incômodo, né, porque tem, entre aspas, um português errado, uma voz também que não é uma voz musical afinada que a gente está acostumado, não sei o que, aquilo ali ficou me incomodando. Falando já a verdade agora, com essa soberba, né, em relação àquilo ali. Fui e falei, isso aqui não vai dar nada, né, vai dar um baratinho, tipo uma meditação. Foi quando eu comecei a sentir os efeitos. Eu não consigo descrever hoje, assim, exatamente o que... Eita! Quer dizer, eu consigo descrever os efeitos, mas não pelaquela primeira vez, mas sim pelas todas as outras vezes que eu consagrei. Mas nessa experiência aconteceram coisas belíssimas e interessantíssimas, que foi, de repente eu me vi, né, nesse estado de consciência e observação que eu nunca sequer sonhei existir, em que eu estava consciente, mas era como se eu tivesse adentrado num novo mundo, um novo local, uma nova sensação do som, da visão. Então, a princípio, é tudo muito assustador. Também falo isso e já deixo uma frase que pelo menos para mim é assim: eu nunca saí de uma sessão de ayahuasca pior do que entrei. Sempre foi uma coisa positiva. Então, a princípio é assustador realmente, porque você não conhece aquilo, ninguém te ensinou. Mas aí a coisa vai, não tem jeito. E até que eu lembro que eu comecei a sentir vontade de ir ao banheiro. Eu fui ao banheiro, que era fora do lugar que a gente estava, isso no meio da mata, na serra aqui em São Paulo, no Pico do Jaraguá. Eu cheguei no banheiro. Para minha surpresa, o banheiro estava em construção, não tinha porta, então uns vasos e as paredes assim, mas você via a pessoa que estava na frente, o que estava do lado. E o que acontece? A hora que eu cheguei ali, eu já estava em contato com uma outra realidade, o que já havia desaparecido de mim, essa sensação de isolamento, né, de ser uma pessoa separada das outras. Uma dissociação mesmo dessa coisa do sozinho, da unidade, do amor, né? Tá todo mundo ali fazendo limpeza e aquilo ali já não me incomodava mais, assim como o copo que eu senti nojinho. Eu lembro que a hora que eu saí tinha um espelho e eu fui lavar o rosto e eu nunca me vi tão lindo na vida. E não tinha nada a ver com a beleza física. Era uma pureza. A beleza do seu ser, né? Exato, a beleza do ser, puro, né? Tua luz. A hora que eu saio do banheiro, eu me deparo com um cara passando muito mal. O cara tá em desespero, assim, se contorcendo, passando por um momento muito difícil, assim. E aí eu olhei e falei, ó, vou ajudar esse cara. Só que a hora que eu falei isso, o meu ego já tinha tomado conta de mim. Então foi uma coisa de dizer, olha como ele está mal, como eu estou bem, eu sou lindo e vou ajudar esse cara. Na hora que eu pensei isso, veio uma voz e falou assim, meu irmão, quem é você para ajudar esse cara? Você tem que se ajudar. Então isso foi a primeira mensagem que eu tive, que eu estivesse ouvindo mesmo, né? E aí eu fiquei bem humilde, voltei para minha sessão. Acabei não tomando a segunda dose, porque fiquei com medo, porque aquilo ali foi aumentando cada vez mais, e principalmente quando você volta para onde está a sessão, a força é muito grande. Eu fiquei com um certo medo de aquilo não passar. Teve a chamada para a segunda dose, dei um jeito, escapei. Depois voltei, fiquei lá. Depois de uns 30 minutos que tinham servido a segunda dose, a borracheira baixou e eu voltei. Aí eu entendi que daria para ter comungado a segunda dose. Então essa foi a minha primeira experiência. E eu lembro que isso mudou absolutamente minha vida, porque eu realmente saí dessa armadura, do que é aquilo que a gente acha que é, dessa personagem, né, que eu tinha criado para minha vida. Aí eu voltei, eu lembro, com esse meu amigo pra casa, e uma coisa que ele me falou assim, você vai ver, cara, como a natureza vai começar a se revelar na tua vida de uma maneira muito interessante. Enfim, eu fiquei uns 15 dias ainda com bastante sensação do vegetal, da ayahuasca, sensação de borracheira. Acabei, acho que nem contando pra minha mulher na época, mas um tempo depois eu acabei me separando dela. Foi, assim, um processo de dor que foi muito intenso, apesar do casamento estar muito difícil, eu não queria ficar longe da minha filha, perder o cotidiano dela, eu acabei ficando muito, muito mal. Eu acabei indo buscar uma terapia através de um amigo meu, que é a terapia de renascimento, que trabalha com respiração, um amigo meu indicou, e o dia que eu chego lá, essa pessoa falou, olha, a gente tem um lugar que a gente bebe ayahuasca, não sei o que e tal. E aí foi nesse lugar que eu comecei a ter as minhas experiências de cura, muito processo de análise, de entendimento das coisas. Eu tenho um espírito meio rebelde, né? Então, quando eu tava bem, eu saía pro mundo. Aí, quando eu tava malzaço, eu voltava pra lá.
Mas aí eu voltei, enfim, continuei bebendo vegetal e tive muitos processos de entender diversas coisas sobre as questões que eu vivia e a sensação, para mim, dessa conexão, né? Por exemplo, a gente tem que entender que esses processos de liberação, seja através do choro, do grito, do suor, do cocô, do xixi, do vômito, né? Isso é um processo nosso, humano, foi feito para isso mesmo, né? Por algum motivo houve uma condenação em relação a isso que virou uma coisa vergonhosa, você passar mal, você vomitar. E é justamente o que te cura, né? É você sentir tua dor, é você se entregar a ela. Quando você toma ayahuasca, que você faz essa catarse chorando, cagando, mijando ou vomitando, a sensação pós é muito boa, porque é como se você tirasse um peso de dentro de você. As pessoas, elas não sabem dessa verdade. E aquilo que você está colocando para fora é uma emoção que o teu corpo ele não quer aquilo para você, que aquilo está te fazendo mal. É a oportunidade para você colocar para fora. Exatamente. Muitas vezes você está nesses processos da própria limpeza ou da própria borracheira. Assim, a sensação que eu tive durante muitas sessões é que a força está ali, mas vira e mexe o ego, né? Esse que não quer se entregar está tentando tomar a coisa para ele. O ego vem e fala assim, mas você vai vomitar aqui na frente de todo mundo? Claro que isso também depende em que grau que você está, né? Porque dependendo do grau que você está, não tem essa conversa. Mas eu lembro de um processo em que acho que foi a primeira vez que eu vomitei, inclusive, em que eu acabei sentindo necessidade e eu precisei botar meu ego na sacolinha e sair para vomitar. Quando eu estava no processo dessa limpeza, né, cara, eu lembro, assim, que eu comecei a sofrer, assim, e aí no meio do processo veio essa voz e falou assim, calma, relaxa, deixa eu sair. E aí foi uma coisa bela, incrível que pareça, né, quem tá ouvindo fala assim, cara, é maluco, mas foi uma coisa bela. Assim como você vai ao banheiro e faz xixi ou faz o número 2 lá e aquilo é bom, porque também isso você faz diariamente, você está no lugar protegido, etc e tal, esse processo também é a mesma coisa, né? Só que é um processo assim, que não é à toa que sai pela tua goela, né? Pela tua boca, né? Eu lembro que isso foi incrível porque na hora que eu relaxei, coisa fluiu, eu acabei fazendo essa limpeza e tendo essa grande lição que é exatamente essa, de respeitar o corpo, o processo do corpo, de se soltar, de confiar que a coisa vai dar certo, né? Ah, com certeza. Conta sobre uma experiência que você teve que foi super profunda, assim, para você, que você lembra, fala que isso mudou muito na minha vida. Tá, eu tive uma delas que talvez para contar seja bem interessante, mas as outras também não deixam de ser, porque a experiência que eu tive, na verdade, uma delas foi que eu vi durante a borracheira, né, que é esse estado de expansão da consciência, minha mãe falando pro meu pai que estava grávida de mim. Aí fala, pô, mas como é que você viu isso? Eu vi, assim, eu estava fora do corpo da minha mãe e eu vi minha mãe sentada, meu pai sentado, eles almoçando, eu vi a roupa deles claramente, o que eles estavam comendo, e eu vi ela dizendo que estava grávida, tipo, estou grávida de novo, alguma coisa assim. Aí por que eu vi isso? O jeito que ela falou, na verdade, eu entendi que não era um desejo para aquele momento. E aí eu fui entender que em algum lugar da minha história isso aí gerou alguma memória, né? Algum tipo de trauma que ficou ali dentro, e, enfim, como eu já sou pai também, né? Eu lembro muito do medo que eu senti em ser pai pela primeira vez, né? Era uma coisa que a gente desejava, mas isso foi resolvido dentro dessa experiência. E tive outras coisas por exemplo, teve uma vez que eu escutei assim, olha, você não vai mais ser ator. Eu fiquei muito assustado com isso assim, falei, pô, eu tô ouvindo o quê, né? Você não vai mais ser ator. Eu fiquei ali um tempo tenso e era que eu relaxei, aí falou, olha, a intenção de você trabalhar nisso não é uma intenção como o beneficiário dessas coisas. Era assim, você não vai mais ser o ator que você é. Pois vê, você vai ser um outro ator. No trabalho, realmente, dá a possibilidade de curar as pessoas, fazendo um trabalho de ator que possa atingir, que possa modificar as pessoas. Então, esse, por exemplo, foi uma das experiências. E outras experiências tantas, assim. Eu lembro que a ayahuasca me mostrou, por exemplo, o processo de criação, um lugar de criação, né? Vamos dizer assim. Existe um lugar de criação que é onde que todo mundo tem a possibilidade de criar as coisas mais lindas, assim, sabe? Que é onde o Mozart criou suas músicas, entendeu? O Van Gogh pintou seus quadros. Isso ele vem de um jeito, assim, intenso.
A gente sempre acaba contando um pouco, quando termina a sessão, do que aconteceu naquela sessão ali, mas acho que às vezes falta, para mim, pelo menos, um estudo maior sobre como que a pessoa lida na vida depois com aquelas informações. Como é que ela sai dali, o que ela faz com aquilo e como é que ela traz de volta essa informação, né, para uma próxima sessão. A sensação que eu tenho, assim, em todas as sessões que eu vou, é que o tempo todo, esse meu ego, esse falso eu aqui, que quer estar no comando das coisas, ele fica o tempo todo negociando as informações, ele pegando as informações para ele, né? Eu costumo dizer que, assim, uma coisa que eu acho interessante, ou pelo menos, não sei se isso é uma verdade, mas a ayahuasca, ela vem e faz assim, fala, meu irmão, isso aqui é a verdade que você precisa. Então, vou dar um exemplo, entendeu? Olha, você precisa conversar com o seu pai, você precisa ir lá e resolver essa situação que você tem com o seu pai. Entendeu? Isso aí vem numa verdade, numa profundidade intensa. Ou então, você precisa parar de fumar, como já veio. Você precisa sair desse emprego. Para mim é que nessa hora o ego se recolhe e fala assim, opa, não posso entrar nessa história não, deixa eu ficar quieto aqui na minha. Ele fica quietinho. Depois, quando você dá uma moscada, ele pega essa história e dá um jeito de transformá-la, te ludibriando, sem você perceber que é ele que está no comando, para você fazer de um jeito que vai falhar. Então você fala, eu preciso parar de fumar. Aí quando você mesmo percebe, não, então eu vou parar, vou pegar esse maço aqui, vou jogar, vou não sei o quê, papai, eu consigo, eu vou parar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você se sabota e perde a capacidade de realizar aquilo ali. Então o que eu aprendi, assim, dentro dessa história, é que tem muita paciência, porque você vai sair de lá, vai ficar bem, vai fazer várias coisas legais, daqui a pouco você se boicota, daqui a pouco você não quer ir mais, daqui a pouco você faz isso. A sensação que eu tenho é que a gente é um rádio que está meio... Fora de sintonia. Tem a sintonia, mas a sensação é que a gente é um copo que está com a água e que está com a sujeira lá no fundo, entendeu? Ela vem e chacoalha tudo isso e a sujeira se mistura, até que essa sujeira tem que ir saindo para haver essa conexão. Um pouco disso, assim. Mas é uma verdade mesmo. Eu sinto hoje, né, eu tenho claramente em mente que a ayahuasca, ela projeta você de uma maneira onde você se observa, aonde você vê o teu ego ali, como ele funciona, essa persona que a gente acaba criando, e muitas vezes você deixa o ego estar dominando todos esses momentos da tua vida. E realmente é uma dificuldade, porque a gente acaba sempre reincidindo, voltando a ter atitudes que a gente já acabou tendo há um tempo atrás, e a vantagem que você acaba observando um pouco mais quando você está fazendo merda. Uhum. Então, você observando um pouco mais, dá ainda um tempinho aí para você, dar peraí, vamos ver se eu posso mudar isso daqui. Não tomar essa atitude tão precipitada, não falar certas coisas que podem causar um mal-estar muito grande nas pessoas que a gente ama. Vem desse jeito, eu acho. Exato. O jeito que você estava explicando é muito isso, né? Porque parece que é maquinado, ele vai se maquinando de uma maneira de te ludibriar, de você cair no desejo, cair pelo orgulho, cair pela raiva, cair pela mágoa, cair pela inveja. Então ela te traz um pouco para se observar e tentar se driblar, né, dessas emoções que acabam fazendo muito mal pra gente. Exatamente. Sobre essas experiências, a gente sempre volta ao mesmo ponto, mas com a consciência expandida. Eu falo assim que eu tenho algumas experiências na vida assim que são todas muito parecidas, assim, que é estar em cena no teatro. Eu acho que é uma onda de expansão de consciência absurda. Enfim, a corrida que eu fiz, que eu corri uma maratona, ter minhas filhas e a Vipassana, na meditação que eu fiz. E também a ayahuasca. Tô falando tudo isso porque você estava falando da observação. Então, depois que você inicia esse caminho, eu nunca mais fui tomado por uma ira assim de perder totalmente a razão. As coisas foram diminuindo. O trabalho do ator é bem isso. Quando você entra em cena, você está conduzindo aquela pessoa. E a ayahuasca, eu acho que ela faz exatamente isso, assim, cara. Ela meio que pega e te traz aqui, entendeu? E você fica olhando aquele ser ali. Fala, o que ele está fazendo? O que tem que resolver? O que está faltando? Como é que é? Mesmo durante o processo em que você está sem ela, o trabalho dela ainda está sendo feito, né? Tem uma experiência que eu acho que é uma das mais lindas, assim. Eu tive uma sessão, como eu disse lá no lugar, a gente toca música, né? E tocou aquela música do Tonai, Frisson. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu. E essa música, ela tem um pianinho de fundo, alguma coisa assim, né, cara? E eu lembro que aquilo ali me levou muito choro, muita limpeza, não sei. Aí terminou a sessão, eu fui embora. 15 dias depois, eu tô na Vila Madalena, passando numa rua ali, no meu carro. Eu tinha um som muito gostoso
no carro, adoro ouvir música. Começou a tocar essa música na rádio. Gleiber, comecei a ter borracheira. Comecei a entrar em êxtase, como se estivesse com ayahuasca. E a prova disso, aí que eu acho que vem a constatação, foi que eu tô no trânsito ali, eu tava indo buscar minha filha, era 5:30 da tarde. Aí eu olhei assim pra porta de uma academia, tinha umas meninas me olhando assim com um sorriso. Cara, aí vem um motoboy passando assim no meio dos carros, assim, o cara para assim, me olha, cara, e começa a abrir um puta de um sorriso. É muito interessante você entender que a gente tem esse lugar dentro da gente. É bonito isso, hein, cara? É lindo, cara, é lindo, assim, eu lembro que eu fiquei, cara, que meu coração, ele se abriu de um jeito, né, cara, e assim, e uma coisa que eu aprendo demais são com as minhas filhas, assim. Dentro de mim, dentro de você, tem o mini Gleiber lá, né, com 3,4 kg, 49 centímetros, que nasceu, né, e em volta foi crescendo, tem o de 5, tem o de 7, tem o de 15 anos, tem o de 30, tem o de 40, então todos lá. E aí, em algum momento, a gente vai quebrando, vai mudando, enfim, também não dá pra ser a criança, mas essa alma da criança, né, essa brincadeira, esse novo olhar, né, eu tava acabando de assistir um documentário que acabou de sair na Netflix, que se chama Como Mudar Sua Mente, é de um livro famoso, assim, tem o primeiro episódio de LSD, o segundo entra em psilocibina, e fala desse olhar novo das coisas, né? Desse olhar de conseguir olhar as coisas com um novo brilho, com um novo olhar, né? Que a gente fica num modo realmente da Matrix, né? De você achar que tá vendo sempre a mesma coisa, é o condicionamento. Mas é isso, a gente é humano, cara, e tem que lutar contra isso. O que eu acho interessante é assim, ter entrado num estágio assim de que eu acho que é a tal da estabilidade, né? Que é de, cara, relaxa também. Não tô conseguindo, eu sei desse lugar divino, de Deus, não sei o quê, mas eu não tô conseguindo acessar, mas também tá tudo bem, cara. Tá com calma. Vamos com calma. Sim, cada um tem o seu tempo, né, cara? Acho que dentro de mim eu sempre tive uma preocupação com o mundo, com a vida, assim, né? Mas é bem interessante, só para finalizar, Kleber, eu tava até pensando em falar isso, a história do Osho, né? Ele fala que a gente nasce, ele tem um texto sobre o bebê que é incrível, tem 3 páginas, que ele fala que quando a gente nasce, né, tudo é externo, né? A gente é criado através do externo. Você tá com fome, vem peito, tá sujo, te limpam, tá com frio, vem uma comida, daqui a pouco você começa a escutar, ele é loiro, ele é branco, ele é preto, ele tem um olho assim, não sei o que, ele é isso, como ele é brabo, como não sei o que. Então, pra mim é o seguinte, irmão, até a primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu vivi esse lugar. Foi quando eu tomei ayahuasca que ele fez fluf, que ele virou, entendeu? Que eu falei, caraca, mudou a chave, assim. Então, eu sempre saí melhor do que entrei de uma sessão de ayahuasca. Se tem vontade, se tem alguém que tá ouvindo que tá querendo experimentar, é isso. Procure um lugar legal, com pessoas que tem algum conhecido que já tenha participado desse local e confia, que é isso, assim, entendeu? Os amigos falam assim, eu tenho medo. Eu falo, pô, tem medo, mas sai à noite, bebe, volta pra casa, não lembra onde é que tava, com quem que tava, onde é que dormiu, o que é que fez, entendeu? Tem medo do quê? De ser feliz? De se conhecer? Não, para. Oh, com certeza. A medicina do despertar. Uhum. Mas bacana ter falado com você. O papo foi muito bom, vai servir para muita gente. Gratidão, irmão. E até mais, até uma próxima. Valeu, Gleiber. Gratidão, mano. Valeu, irmão. Até mais. Tudo de bom, hein? Tchau, tchau. Falou, maninho. Valeu. Abraço. Eu também, abraço.